placa-mãe para funcionar, né? A placa-mãe seria microcontrolador, né? Não. O microprocessador, a gente tem uma aí que é aberta? Não tem nenhuma placa. Tem ali uma caixa cheia. Pega lá. Traz aí para nós. Deixa eu pegar um. Pode ser qualquer uma. Tá. Isso aqui é arrancar o processador, mas dá pra dar lugar. Não, mas aí não, né? Sem um processador, se eu tô falando do processador, você vai pegar uma placa-mãe sem um processador, aí você me quebrou o pé, né? Se eu vou falar do. Todas estão sem, né? Infelizmente, arrancando tudo. Não, bom, então vai isso aí mesmo. Mas a gente lembra como é que ele é, né? Exato. A gente está falando justamente do dito cujo e justamente ele não está aqui. Perdeu o caminho. Mas dá pra gente exemplificar o que eu quero falar para vocês. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Aqui nessa placa mãe, olha só, eu tenho um buraco, eu tenho um microprocessador aqui desse tamanhão, né? Isso. Um tamanhão de um cara. Agora, se eu pegar esse microprocessador aqui, sozinho ele funciona? Não. Ele precisa dessa placa desse tamanho, porque ele precisa de ter um chipset, ele precisa de ter uma BIOS, que é a primeira memória que vai fazer o contato com ele. Ele precisa de ter memória RAM, que vai vir aqui, Certo. né? Ele vai precisar de um HD, que a gente vai ligar aqui na IDE ou no SATA ou outro tipo de conector, mas que só tem IDE mesmo. Não tem um SATA aqui, não. A gente vai precisar de uma placa de vídeo, né? Mas, bom, a placa de vídeo não é nem o nosso caso. Aí ele tem barramentos de entrada e saída, né? O ATA está aqui, ele tem um ATA 2 aqui sim, se ele não tivesse. Então ele pode ligar o HD ou aqui na IDE. Correto. Agora essa placa aqui, ela tem uma fonte que está lá no gabinete do computador, né? Que vem e alimenta essa placa por aqui. Essa placa, a primeira coisa, ela filtra, ela ainda dá uma mexidinha naquela fonte e distribui a alimentação para todo mundo que eu quero aqui. Então eu tenho um chipset, eu tenho um coprocessador matemático aqui, pelo que está me parecendo, um coprocessador de vídeo. Essa placa ela é uma placa com vídeo on-board. Mas olha só, eu tenho essa placa aqui. Aqui dentro dessa pastilha, eu tenho tudo isso, cara. Eu tenho aqui dentro memória RAM, memória ROM, o microprocessador, a fonte. Tá tudo aqui dentro desse único cara. Essa é a diferença do microcontrolador para o microprocessador. Tudo que ele precisa está aqui dentro. Se eu pegasse... Aqui essa plaquinha ainda tem USB, ainda tem um monte de coisa. Eu podia fazer uma plaquinha mais simples do que essa. Eu podia dar uma plaquinha na qual eu só entrava com 5 volts nesse cara e ele já funcionava. Porque tudo isso, essa parafernália todinha já está aqui dentro dele. Além dessa parafernália todinha, ele ainda tem outros dispositivos que aqui não tem. Ele tem conversor analógico digital, que permite que você leia um sinal externo, um nível de tensão externa. Ele tem pinos de I/O, de entrada e saída. Embora dentro desses caras aqui a gente também possa fazer I/O, tá? Mas ele não tem um propósito de você ligar um LED ou um motor. E esse cara já tem isso aqui já. Ele tem timers que fica contando o tempo, independente do que se passa. Ele não precisa de usar o processador para contar tempo. No PC, por exemplo, o tempo que está se passando ali na máquina é o microprocessador que faz muita coisa, além disso ele ainda conta o tempo. Por isso a gente diz que um sistema que roda no sistema operacional normal, ele não é um sistema de tempo real. Ele é um sistema... Agora no microcontrolador muitas vezes a gente consegue e precisa adicionar características de tempo real. Tá? Então tudo que eu preciso está aqui dentro. Agora a pergunta que vocês não fizeram: por que esse bicho é desse tamanhão e esse é desse tamaninho e esse tem uma merreca de coisa e esse tem um montão de coisa? Por quê? Esse aqui tem muito mais poder do que esse. Né? Caramba, chegou, bingo. Bingo. É como se fosse Atari e PlayStation. Justamente. Enquanto esse cara aqui, a gente tem 2 GB de RAM, aqui a gente tem 64K de RAM. Enquanto esse aqui tem 1,8 GB, esse aqui tem 40 MHz de clock. Pois é. Enquanto esse aqui faz não sei quantas operações, ele tem 4 cores, ele faz 4 núcleos que processam simultaneamente. Esse aqui tem um core só. Esse cara é 64 bits, esse aqui é 16. Tá? Agora existe já microcontroladores de 32,
64, né? Vai tendo os caras mais porreta também. É legal que essas coisas eles avançam. Mas há algum tempo atrás, não é muito tempo não, vou falar 5 anos atrás, menos de 10 anos atrás, era muito diferente o poder de processamento que eu tinha com o microcontrolador e com o microprocessador. Agora esses bichos já estão evoluindo tanto que você chega a ter um microcontrolador aqui dentro que tem 1 GB de memória, não, 1 GB eu acho que não tem não, mas tem 500 MB de memória RAM, eu não sei quanto tem um celular de memória RAM, não sei. Mas eu já tenho os caras mais poderosos, né, aqui dentro já. Então, deu para entender muito bem agora a diferença do microprocessador para o microcontrolador, né? Então agora eu vou jogar fora esse cara aqui e vamos falar do que nos interessa, que é o microcontrolador.